Vamos entender aqui como funciona a circulação de água e vapor no interior de uma caldeira. Vamos entender aqui a circulação a partir da alimentação de água vinda do desaerador, certo? Para entender como funciona a circulação no interior da caldeira, o interessante é conhecer os componentes pelo qual essa circulação vai passar e a função de cada um deles. E a gente vai iniciar entendendo qual a função do feixe tubular. O feixe tubular, ele é dividido em 2 seções, basicamente. A gente tem a seção dos tubos, descendentes. Os tubos descendentes têm a função, de, levar a água que chega no tubulão superior até o tubulão inferior, certo? Alimentar o tubulão inferior e, por consequência, alimentar também os tubos ascendentes, né, os tubos ascendentes, que são os tubos aí chamados de vaporizantes ou tubos risers, certo? Então, o vestibular tem essas 2 funções, a interligação de alimentação de água entre o tubulão superior e inferior e, direcionar o fluxo de vapor que é gerado aqui nos tubos até o tubulão superior. Dando continuidade à circulação, no tubulão inferior, a gente tem os tubos, Dawkomers, são os tubos de descida de água. Esses tubos são responsáveis por alimentar os coletores inferiores das paredes de água da fornalha. Lembrando que a fornalha é composta basicamente por 4 paredes: lateral esquerda, lateral direita, frontal e a parede traseira, certo? E o que que ocorre aqui? Ocorre que, uma vez que é alimentado os coletores inferiores, estes alimentam todos os tubos das paredes de água da fornalha e, após alimentado e trocar calor com os gases provenientes da combustão, a gente tem aqui o início do processo de vaporização, certo? E esse vapor que é gerado nesses tubos aqui, ele é direcionado até os coletores superiores. Cada parede possui um coletor inferior e um coletor superior. O coletor superior é responsável por captar o vapor que é gerado nos tubos e direcionar para o tubulão superior. Aqui a gente conhece esse movimento de água, né, e vapor como transferência de calor por convecção, que é a diferença de densidade entre os fluidos. A água, por ser mais densa, por ser mais pesada, ela tende a descer e ocupar todo esse espaço dos tubos. Mas, ao trocar calor com os gases e acontecer a vaporização, e levando em conta que o vapor ele é mais leve, ele tem menor densidade e tende a subir. Então, à medida que a água vai vaporizando, o vapor vai subindo e uma nova quantidade de água vai descendo, mantendo uma circulação contínua. Isso se torna, na verdade, um processo, uma circulação em circuito fechado, certo? Uma circulação contínua. Aqui não há falha de circulação. Em operação normal, não há falha de circulação. E a mesma coisa ocorre aqui no feixe tubular. À medida que eu vou alimentando meu tubulão superior, e alimentando o tubulão inferior através dos tubos de descida de água, eu alimento os meus tubos vaporizantes, que também, ao trocar calor com os gases provenientes da combustão, acontece a vaporização, e com a vaporização acontece o fenômeno da transferência de calor por convecção. O vapor sobe até, é direcionado até o tubulão superior, e uma nova quantidade de água, uma nova camada de água desce ocupando esse espaço, aí vaporiza, sobe, e assim por diante, certo? Aqui a gente tem, o superaquecedor. O superaquecedor é um assunto aí para outra, situação, mas o vapor que é gerado e é direcionado, para o tubulão superior, ele entra no tubulão e o primeiro componente que ele encontra é a defletora, né, chamada de chapa defletora, que serve para separar o fluxo de vapor, da água que já está dentro do tubulão. Na saída da defletora, a gente tem, os filtros primários, que já faz uma pré-filtragem aí desse vapor, né, dessa mistura de água e vapor. E depois, na saída para o superaquecedor, a gente ainda tem o filtro secundário, conhecido aí como chefrons, por algumas pessoas. Então, a gente tem a saída para o superaquecedor. O superaquecedor, é importante lembrar que ele troca calor antes do feixe tubular, certo? Ele depende de uma maior, temperatura dos gases para realmente superaquecer esse vapor. Então, feixe tubular. Uma questão que pode ser levantada é: por que
nesses tubos vaporizantes, né, ou nos tubos, ascendentes, ocorre a vaporização e nos tubos descendentes não. Bom, isso é bem óbvio, porque os gases, eles vêm, trocando calor com os equipamentos, que, antecedem a aos tubos descendentes. E o que que acontece? Quando o vapor chega aqui nessa região desses tubos, ele não possui mais a mesma temperatura que ele tinha quando chegou aqui, certo? Porque uma característica, que não muda é que os vaporizantes, eles sempre vão estar do lado da fornalha, certo? Sempre vão estar do lado do fluxo de gases. E assim funciona a circulação de água no interior de uma caldeira Bidron. Vamos entender agora como